você precisa saber sobre direito de reembolso da sua passagem aérea, mas eu vou te pedir só um favor. Se no final desse vídeo, não precisa ser agora, esse vídeo te gerou qualquer conhecimento, foi útil para você, deixe seu like, se inscreve aqui no canal para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e entregar ele para mais pessoas. Compartilha com um amigo ou um amigo que pode gostar desse conteúdo e também ativa o sininho para você ser notificado dos vídeos novos todas as semanas. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é em quais casos você tem direito de reembolso. O primeiro caso, que é aquele muito comum, é quando você pede nas primeiras 24 horas da compra, desde que a passagem seja para dali pelo menos 7 dias. Porque eu vejo muita gente comprando a passagem de hoje para daqui 2 dias e falando assim, Rodrigo, a companhia não quis me reembolsar. Mas a regra da ANAC pede as duas coisas, que seja nas 24 horas da compra e que também a passagem tenha sido emitida para dali pelo menos 7 dias. Tá, Rodrigo, mas e o Código de Defesa do Consumidor? Ela não tem um negócio de uma semana? Tem. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor fala que qualquer consumidor pode se arrepender de um contrato firmado online em até 7 dias. E aí você vai me perguntar, tá, mas o que vale? Vale a regra da ANAC? Vale a regra do Código de Defesa do Consumidor? E eu vou te responder, depende. Tem juiz que entende que o Código de Defesa do Consumidor, por ser uma lei, ele se aplicaria de forma superior à resolução 400 da ANAC. Então ele entende sim que o prazo é de uma semana da compra, tá? Outros juízes vão entender que a regra da ANAC é uma regra mais específica ainda que uma resolução e, portanto, ela que seria aplicável. Então é muito importante saber que não existe um entendimento pacificado. No judiciário tem decisões pros dois lados. Por isso é muito importante que você saiba dessas duas possibilidades para, primeiro, se estiver no caso das 24 horas, 7 dias depois, é o melhor dos mundos. Mas se não, tentar pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Tá, Rodrigo, já passou desse prazo, já deram 8 dias. E aí, o que eu faço? Acabou? Não. A primeira coisa que você vai ter que olhar é a regra da sua passagem, a tarifa dela. Porque algumas tarifas dão direito a reembolso integral, né? Você paga um pouquinho a mais, ou talvez muito a mais, para poder receber esse reembolso depois. Então, veja a regra tarifária. Pô, Rodrigo, era uma tarifa light, não reembolsava nada, só taxa de embarque. Pessoal, a taxa de embarque, ela tem que sempre ser devolvida. E por quê? Porque a taxa é uma espécie de tributo que ela é paga mediante utilização. E como você não vai usar a estrutura do aeroporto, a taxa do aeroporto sempre tem que voltar para você. Agora, uma coisa muito importante e que quase ninguém sabe. Se falta mais de um mês para o seu voo, tem um artigo lá no Código Civil, que é o artigo 740, e lá no parágrafo 3º desse artigo, fala que o transportador, no caso a companhia aérea, pode reter no máximo 5% do valor da passagem se o passageiro informar com o tempo hábil que ele desistiu da viagem. Tá? E qual que é a ideia disso? Olha, ele vai receber 5% de um passageiro e ainda vai poder vender de novo mais caro para outra pessoa que ele mesmo assenta. Então ele vai ganhar muito mais que aqueles 100% originalmente pagos. Mas a companhia, por óbvio, não vai aceitar isso. Você vai fazer uma reclamação no consumidor.gov.br, ela vai te negar. E aí você vai ter que entrar na justiça alegando o quê? Olha, falta mais de um mês para a minha viagem. O judiciário tem vários julgados falando que quando o passageiro, faltando mais de um mês, ele desiste da viagem, ele tem sim direito a 95% de reembolso. Porque a companhia, se falta mais de um mês para o voo, ela tem tempo mais do que suficiente para recomercializar aquela passagem. E se não recomercializou, a culpa é dela, não sua, tá? Então, óbvio que a companhia, eu pelo menos nunca vi aceitar devolver esse valor de livre e espontânea vontade, mas sabe que existe esse dispositivo sim lá no Código Civil para te proteger. Tem outros 5 casos que a gente menciona com constância aqui no canal, que é atraso de voo no dia de mais de 4 horas, cancelamento de voo, overbooking, né, quando a companhia vende mais assentos do que um voo tem, quando a companhia altera qualquer trecho do seu voo nacional em mais de 30 minutos, ou internacional em mais de 1 hora, ou qualquer alteração do seu voo faltando menos de 3 dias para ele, menos 72 horas. Em todos esses casos tem direito de reembolso integral. Ah, Rodrigo, mas a companhia falou que apesar de ela ter alterado meu voo em 10 horas, ela não ia me reembolsar porque ela me avisou com um mês de antecedência. Procede? Mentira. Cada um desses 5 casos é isolado. Se ela alterou qualquer trecho nacional em mais de 30 minutos ou internacional em mais de 1 hora, você já tem direito de reembolso integral. Ah, Rodrigo, mas ela falou que só vai me dar o reembolso da ida e não da volta. E, pessoal, isso não existe. Qualquer trecho alterado, se foi tudo comprado no mesmo localizador, te dá direito de receber o reembolso ou remarcação integral da sua passagem, tá? A companhia falou que acha 3 horas. Eu já vi um caso desse. A companhia falou que achava 3 horas, uma alteração pequena. Ela não tem que achar nada. O seu direito é alterou em mais de 30 minutos nacional, alterou mais de 1 hora internacional, acabou. Você escolhe recomendação por qualquer companhia, artigo 28, resolução 400 da ANAC, ou reembolso integral, tá? E a escolha é sua. Ah, e se a companhia me negar, Rodrigo, o que eu faço? Primeiro, uma reclamação no consumidor.gov.br, para você que não conhece, esteja muito bem apresentado, é o Procon online. Não resolveu por lá, procure seu advogado de confiança para ele te orientar, analisar o caso junto com você e ver qual é a melhor forma
de proceder, e para isso é muito bom você já tá, antes de conversar com seu advogado, bem informado, saber os seus direitos, para aí sim vocês em conjunto verem qual que é a melhor estratégia no teu caso. A ideia aqui desse perfil é que você viaje cada vez mais tranquilo, cada vez mais consciente dos direitos que tem. Então se o vídeo foi útil, não esquece de deixar o like, também de se inscrever no canal, compartilhar com um amigo ou uma amiga que precisa saber disso e também ativar o sininho para ser notificado de todos os vídeos novos todas as semanas. A ideia é que a gente possa criar uma comunidade de pessoas que viajam cada vez mais sem BO.